Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você não precisa pagar grãos de cacau para dar play nesse Nerdologia sobre a história das moedas. Se você chegar em uma loja e perguntar o que você pode comprar com 10 grãos de cacau, dificilmente vão te dar muita atenção. Já 500 anos atrás, em uma cidade maia, a resposta seria um coelho. Uma moeda é qualquer coisa que é aceita como intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. As primeiras moedas eram mercadorias com valor de uso, racionalizadas em medidas de peso. Por exemplo, na Mesopotâmia, uns 4.500 anos atrás, a principal moeda era o shekel de grãos de cevada. Shekel significava literalmente pesar para os povos semitas, e era aproximadamente equivalente a 8,4 gramas de cevada. Então, um produto que custava 10 shekels significava que ele valia 84 gramas de cevada. E se um serviço valesse 10.000 shekels? A pessoa precisava carregar dezenas de quilos de cevada por aí? Não, ela usava um pequeno disco de metal que podia ser trocado pelos cereais em templos da região. Com o tempo, esse pequeno disco de metal passou a ser também chamado de shekel, a unidade de peso, e muitas moedas tiveram esse nome, incluindo a atual moeda nacional de Israel, o novo shekel. Exemplo similar ocorria no Japão feudal, em que uma unidade de medida era usada como unidade de troca. Um koku pode ter seu volume convertido em litros, e ainda é usado como medida industrial no Japão, mas, principalmente, as variações de volume em arroz eram usadas como moeda e também como meio de pagamento. Não apenas mercadorias com valor de uso foram usadas como meio de troca. Dentro de uma sociedade restrita geograficamente e que valoriza o símbolo de um determinado produto, esse item era muitas vezes usado como a moeda corrente. Por exemplo, os grãos de cacau para comprar coelhos na América Central pré-hispânica ou conchas marinhas na costa do Oceano Índico e em ilhas do Oceano Pacífico. As conchas eram tão usadas como moeda que o nome binomial da espécie referencia isso. E esse uso de um produto símbolo para trocas comerciais era mais localizado. Só que, quando as relações comerciais se ampliam e diferentes sociedades de diferentes lugares começam a interagir, esses tipos de moedas não são mais suficientes. Primeiro, nem sempre as trocas encontram um ponto em comum. Um mercador pode ter um objeto muito desejado por você, mas não quer a sua cevada. Segundo, pela falta de confiança nas moedas simbólicas. O mercador não vai aceitar as suas conchas, pois quando ele voltar para casa, elas não terão valor na hora dele fazer compras. Uma moeda é um elo de confiança, que é usado pois as pessoas esperam que ela é uma garantia de receber produtos ou serviços em troca. E a história ensina que, quanto mais ampla uma rede comercial, mais ampla e verificável precisa ser a confiança dessa moeda. Assim, ela separa o ato da venda do ato de uma compra, deixando de ser apenas uma troca direta. Para começar, precisava ser de um material durável, leve e que possa ser moldado ou marcado com facilidade para testar sua origem. Pensou em alguma coisa? O uso de moedas de metal é muito mais por sua conveniência do que pelo seu valor de uso. As primeiras moedas parecidas com o que conhecemos hoje surgiram uns 2.600 anos atrás, com diferentes técnicas. Na China, elas eram moldadas em bronze. No Mediterrâneo, o metal era aquecido e martelado com um emblema que atestava sua origem e valor. Cada moeda era feita de cada vez, por isso elas costumam ser bastante irregulares até os tempos modernos. Esse metal era normalmente prata, embora eletro e ferro também tenham sido usados. O ouro na Grécia Antiga era mais raro, por isso menos usado para moedas, apenas as mais valiosas. Ao mesmo tempo, era mais comum em locais como Egito e a Pérsia. O valor do ouro é consequência de uma mistura de influências. Sua raridade, sua beleza, durabilidade e associações culturais, como ao sol, por exemplo. E, por conta da raridade, a prata valia mais que ouro no Egito Antigo, ao contrário do que ocorria na Grécia. Esse processo de fazer uma moeda é chamado de cunhagem, e a palavra moeda vem de Juno Moneta, uma das qualificações da deusa romana Juno, esposa de Júpiter, pois era no templo em sua honra que a prata era cunhada em moedas durante a República Romana. Já o estudo das moedas é chamado numismática, um tema que vocês pedem bastante. Como centenas de cidades diferentes faziam parte das relações comerciais no Mediterrâneo, o peso em metal dessas moedas precisava ser padronizado.
A moeda de Atenas tornou-se a referência, já que era a cidade com maior influência comercial. E esse é o início do dinheiro. Dinheiro e moeda parecem sinônimos, ou referências aos meios, mas significam coisas diferentes. Moeda é qualquer coisa com características que garantem seu uso em transações. O dinheiro é a moeda formatada, em um formato padronizado com origem atestada. Por isso que as notas no seu bolso possuem símbolos nacionais e são assinadas. Por mais de 2000 anos, esse será o padrão das moedas usadas para fazer comércio no Ocidente. Um disco de metal com um símbolo que provasse sua origem. O metal podia ir desde ouro puro até o bronze, passando por ligas com misturas, dependendo de cada lugar e cada período. E a ampliação das redes comerciais, especialmente a partir das grandes navegações, vai causar mais encontros de diferentes sistemas de moedas. Por exemplo, no século XVIII, britânicos vão levar grandes cargas de conchas do Pacífico sem valor para fazer comércio na costa da África Oriental. Os chineses valorizavam mais a jade do que metais como a prata. E o exemplo mais comum disso é que, quando os espanhóis chegam na América Central, os astecas e outros povos viam o ouro como base para ornamentos e objetos, não como uma riqueza como os espanhóis. Ou seja, é a integração do comércio pelo mundo que, progressivamente, padroniza as moedas como meio de troca. E as pessoas passaram a enfrentar o mesmo problema da Mesopotâmia. Você vai ficar carregando quilos de metal por aí? Não é mais fácil deixar o metal depositado em um lugar e dar um papel que vale a retirada daquele metal? Surgem na China e em Flandres as notas promissórias, origens das atuais cédulas desenvolvidas a partir do século XVIII. Novamente, a questão da confiança era importante. Como milhares de bancos emitiam notas, várias eram aceitas apenas em suas regiões, ou valiam menos do que o que estava escrito. Progressivamente, foram substituídos pelas cédulas emitidas por bancos centrais, garantidas pelos governos. Com a expansão da Revolução Industrial, 160 anos atrás, a integração comercial mundial cresceu, com moedas de países influentes tornando-se aceitas internacionalmente, como o dólar ou a libra esterlina, conversíveis em ouro até a década de 1970, quando se tornaram moedas fiduciárias, sem lastro metálico, cujo valor vem da confiança que as pessoas têm em quem emitiu. O desenvolvimento tecnológico e as operações em tempo real aumentaram novamente a relação comercial mundial, como com os cartões de crédito e as transferências bancárias. Hoje, a maior parte da moeda mundial existe em formas não físicas. E, na última década, surge uma nova rede de confiança, motivada pela tecnologia, o uso das criptomoedas. No fim das contas, uma moeda é confiança, uma maneira de possibilitar que você confie em alguém que não conhece para que possam fazer comércio. Esse Nerdologia é um oferecimento XDEX. A evolução da moeda é constante, como aprendemos no episódio. E pensando nessa evolução, foi lançada a XDEX, a nova plataforma para comprar e vender criptomoedas. A XDEX tem uma plataforma completa para seus usuários, desde o básico para quem busca facilidade e rapidez, ao avançado para traders profissionais. Além de oferecer aplicativo para acessar de qualquer hora e lugar, a XDEX conta com atendimento 24 horas por dia para um mercado que nunca fecha. Faça sua inscrição antecipada com o link do post e entre na fila para abrir a sua conta e seja um dos primeiros a negociar bitcoins com taxa zero. Nos comentários do último Nerdologia sobre golpe e revolução, tivemos polêmica, como esperado. Algumas pessoas comentaram que a presidência foi declarada vacante pelo Congresso e por isso não seria um golpe, mas um ato legal. Vamos ver uma breve cronologia. No dia 28 de março de 1964, em Juiz de Fora, o general Olímpio Mourão Filho se reuniu com o governador de Minas Gerais para articular a deposição de João Goulart. Em 31 de março, o general resolveu partir com suas tropas para o Rio de Janeiro às 3 horas da manhã. Castelo Branco, ao saber disso, telefonou para o governador, considerando o ato prematuro. O governador argumentou que seria um erro parar, pois alertaria as forças leais ao governo. No mesmo dia 31, outros generais se recusaram a seguir ordens do presidente para deter Castelo Branco. No dia 1º de abril, tropas vindas de São Paulo se juntaram no caminho ao Rio de Janeiro e governadores leais ao presidente foram presos. Na madrugada do dia 2 de abril, o Congresso declarou a presidência vaga, alegando que Goulart saiu do país. Esse ato foi ilegal, já que o presidente ainda estava no país.
No dia 11, o Congresso elegeu indiretamente Castelo Branco como presidente até o fim do mandato de Goulart, até 31 de janeiro de 1966. Porém, as eleições presidenciais diretas, previstas para 3 de outubro de 1965, foram suspensas e os outros poderes foram colocados abaixo do Executivo pelo ato institucional número 2 daquele mês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre moedas e até a próxima!